René Girard caminha por um campo florido, onde a brisa suave parece carregar os ecos da história humana. Ele para ao ver uma figura à sua frente, Jesus. Seus olhos se encontram e há um silêncio profundo, como se ambos já soubessem a conversa que estava prestes a acontecer. Mestre, passei minha vida estudando os padrões de violência na humanidade. Descobri que os homens sempre buscaram um bode expiatório para seus conflitos, alguém para carregar suas culpas e pagar o preço pelo caos que criam. Você percebeu a estrutura oculta do mundo, René? Desde Caim e Abel, os homens repetem o mesmo ciclo, desejam o que o outro tem, e a inveja se transforma em violência. E a sociedade sempre encontra um culpado, um inocente que será sacrificado para restaurar a ordem. É um mecanismo antigo, mas terrivelmente eficaz. Jesus. Sim, os homens buscam a paz por meio da violência, mas essa paz nunca dura. O verdadeiro caminho para a redenção não está no sacrifício dos inocentes, mas na transformação do coração humano. E, no entanto, mestre, foste tu o maior de todos os bodes expiatórios. A humanidade projetou em ti todas as suas culpas, seus medos e ódios. E, ao invés de responder com violência, aceitaste o papel do inocente sacrificado. Minha cruz revelou o que sempre esteve oculto. O ciclo da violência é uma mentira. Eu não vim para confirmar esse sistema, mas para quebrá-lo. O perdão desarma a espiral do ódio. Mas por que tão poucos entendem isso? Por que o mundo ainda insiste em buscar vítimas ao invés de abandonar esse ciclo? Porque reconhecer a verdade exige encarar os próprios pecados. É mais fácil culpar um outro do que olhar para dentro. Girar abaixo o olhar, refletindo. Ele percebe que toda a sua teoria sobre o desejo mimético e o sacrifício estava ali diante dele, encarnada na pessoa de Jesus. Mas a conversa está apenas começando. René Girard e Jesus continuam caminhando pelo campo, onde a brisa suave parece trazer ecos das vozes da humanidade ao longo dos séculos. Girard olha para o horizonte, pensativo, e retoma a conversa. Mestre, percebo que a tua vida foi uma revelação do mecanismo do bode expiatório. A sociedade sempre encontrou vítimas para canalizar suas violências e medos, mas a tua morte desmascarou essa ilusão. Jesus! O mundo construiu sua paz à custa dos inocentes. Mas eu expus esse sistema para que todos enxerguem a verdade. A violência não redime, apenas perpetua a escuridão no coração dos homens. É por isso que os poderosos sempre tentaram distorcer tua mensagem para esconder a verdade de que o reino de Deus não precisa de vítimas, mas de transformação? Sim, pois aceitar essa verdade significa abandonar o desejo de poder sobre os outros. O reino de Deus não se impõe pela força, mas pelo amor e pelo sacrifício voluntário, sem buscar outro para culpar. Mas, mestre, a história mostra que os homens continuam repetindo esse padrão. Criam inimigos, buscam bodes expiatórios e até dentro da própria fé constroem novas formas de exclusão e violência. Como quebrar esse ciclo? Jesus, começa dentro de cada um. Meu ensinamento sobre amar os inimigos não é apenas um ideal, mas a chave para interromper essa espiral. Quando alguém escolhe perdoar ao invés de revidar, algo novo nasce no mundo. Então, o caminho para a verdadeira paz não está na força, mas na recusa à violência. Mas como ensinar isso a uma humanidade tão acostumada a buscar culpados? Jesus, não há outro caminho senão o testemunho. A verdade não se impõe, mas se revela naqueles que a vivem. Girard respira fundo. Ele percebe que a teoria que desenvolveu ao longo da vida era apenas um reflexo de uma verdade maior. Mas ainda há perguntas que precisam ser feitas. O céu começa a se tingir de tons alaranjados com o pôr do sol. René Girard e Jesus continuam caminhando lentamente, enquanto o pensador reflete sobre as palavras do mestre. Mestre, percebo que minha teoria do desejo mimético se manifesta em todas as relações humanas. Os homens desejam o que os outros desejam, e isso os leva ao conflito. Até os discípulos discutiram entre si sobre quem seria o maior no teu reino. O desejo não é mau em si, mas quando nasce da inveja e da comparação, ele se torna um fardo. Os homens olham uns para os outros em busca de significado, mas esquecem de olhar para Deus. Isso explica porque as sociedades sempre precisaram de um bode expiatório. Quando os conflitos se tornam insuportáveis, buscam um culpado para expulsar e restaurar a ordem. Mas tu te tornaste o último dos bodes expiatórios, revelando que esse mecanismo é uma mentira.
Sim. Quando fui à cruz, expus essa lógica. Não retribuí violência com violência, mas com amor e perdão. O mundo esperava um Messias que destruísse seus inimigos, mas eu vim para salvar até aqueles que me condenaram. E ainda assim, mestre, muitos não compreenderam. O sacrifício continua sendo distorcido. O desejo mimético ainda governa o mundo. E os homens continuam procurando culpados. Como quebrar esse ciclo de uma vez por todas? Jesus, a resposta está na cruz, mas poucos querem aceitá-la. Enquanto buscarem poder e vingança, continuarão presos nessa lógica. Mas aqueles que seguem o caminho do amor e do perdão já começaram a transformar o mundo. Então a verdadeira revolução não é política, mas espiritual. O homem precisa aprender a desejar de uma nova maneira, não em rivalidade, mas em comunhão. Jesus, exatamente. E aquele que desejar como eu desejei, encontrará a verdadeira paz. Girard olha para o horizonte, compreendendo que sua teoria não era apenas uma descoberta intelectual, mas um convite à transformação. No entanto, uma última questão ainda lhe inquieta. O vento sopra suavemente e Girard observa o horizonte, refletindo sobre tudo o que foi dito. Ele se vira para Jesus com uma última inquietação em seu olhar. Mestre, compreendo agora que a lógica do bode expiatório é uma ilusão e que o verdadeiro caminho é o amor e o perdão. Mas como levar essa verdade ao coração da humanidade? Como despertar aqueles que ainda vivem presos nesse ciclo de violência e desejo mimético? Despertar não vem da imposição, mas do testemunho. Eu poderia ter chamado legiões de anjos, mas escolhi o caminho da cruz. Não porque era fraco, mas porque sabia que o amor é a única força capaz de quebrar o ciclo da violência. Mas o mundo parece continuar cego. Mesmo depois do teu sacrifício, os homens ainda buscam bodes expiatórios, ainda se devoram em rivalidade. A história se repete como se nada tivesse mudado. A história é escrita pelos homens, mas o coração de cada um pode ser transformado. Aqueles que compreendem a verdade não precisam mais viver de acordo com a lógica do mundo. Eles podem escolher um novo caminho. E qual é esse caminho, mestre? O caminho do amor que não busca poder, do perdão que não exige recompensa, da verdade que não teme ser rejeitada. Não é um caminho fácil, mas é o único que conduz à vida verdadeira. Então, a verdadeira revolução começa dentro do próprio homem. A libertação não vem de um novo sistema, mas de uma mudança interior. Sim, René. E essa transformação só acontece quando o homem abandona o desejo de se comparar, de competir, de dominar. Quando ele se volta para Deus e aprende a desejar como eu desejei. Desejar como tu desejaste. Então, o verdadeiro desejo humano deveria ser o desejo divino, o desejo de amar sem rivalidade. Jesus, exatamente. E aquele que vive assim não precisa mais de bodes expiatórios, pois já encontrou a paz. Girard sorri, compreendendo que sua teoria não era apenas uma análise do comportamento humano, mas um convite à conversão. Ele olha para Jesus com reverência e, em silêncio, reconhece que o caminho da cruz é, na verdade, o caminho da libertação.